Olá pessoal, professor Juliano Ramos por aqui. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e com Deus sempre vai dar certo. Bom, estamos seguindo para a nossa quinta aula do treinamento de formação de consultores Linux para que você se forme um administrador de sistema, possa abrir sua empresa e oferecer serviço de consultoria na área de administração de servidores Linux. Nessa aula falaremos sobre os comandos essenciais de navegação do terminal aí do nosso Linux. Lembrando que essas aulas estão disponíveis livres no YouTube para que qualquer um possa assistir. Mas se você quiser ter um acesso prêmio com apostilas, documentação, acesse a nossa plataforma de treinamento para continuar o seu curso por lá. O site é eadcertbest.com. Dentro dessa plataforma que você paga uma única vez, no momento que eu gravo o vídeo, estamos numa promoção, valor R$ 130. E ao acessar fazer o único pagamento, você tem acesso vitalício a todos os cursos da plataforma. Cursos voltados para iniciantes, intermediários, avançados e esse treinamento que está em desenvolvimento e os alunos já têm acesso. O diferencial de você estudar na plataforma para quem está assistindo essa aula aqui no YouTube é que na plataforma você tem muito conteúdo. Eu vou mostrar, por exemplo, esse curso que estamos seguindo. Dentro da plataforma, além da videoaula, você tem um material, uma documentação para acompanhar o seu conhecimento. Você pode participar de tópicos de discussão, onde vamos definir ali o seu conhecimento. Você pode definir aí para que eu analise o seu nível de perfil de conhecimento, você envia atividades para que eu corrija, né? Então tem toda uma interação entre o aluno e o professor. E além disso, por exemplo, essa aula que nós estamos aqui de comandos GNU e Unix, nós temos aqui um shell interativo. E nas próximas aulas todas teremos shell quando houver necessidade, aonde você vai praticar tudo que eu vou passar aqui. Então, por exemplo, ali ele fala qual a variável para verificar o shell, né? Foi o conteúdo aí da nossa aula passada. Então, se você correto, você avança para o próximo exercício. E assim você pode praticar, né? Através de um shell interativo. Lembrando que quem é aluno tem direito a um suporte comigo via WhatsApp das aulas e também, no final desse treinamento, a um certificado que será adicionado ao seu LinkedIn como consultor de servidores Linux. Legal? Então vamos lá, vamos seguir. Nós estávamos na aula passada trabalhando com o nosso Debian. Lembrando que na máquina virtual nós criamos uma instalação com o Rock Linux e com o Debian. E aí vamos falar um pouquinho sobre a movimentação de diretórios. O usuário root, que é o administrador de sistema, ele acessa qualquer diretório, bastando digitar cd e o seu diretório. Já usuários comuns, eles possuem restrição de acesso a diretórios, que possam comprometer de alguma forma a segurança e integridade do sistema. Quando acessamos um diretório, por exemplo, cd/usr share. Lembrando que uma dica, você pode ir completando a digitação com a tecla Tab. Então, se eu digitar aqui US e Tab, ele vai completando para mim e fica mais fácil a gente navegar assim. Então, eu estou dentro do diretório usr share. Você pode ver através do comando pwd também essa informação. E se eu quero subir um nível de diretório, eu utilizo o comando cd ponto ponto. E aí eu saí de usr share e fui para usr. E se eu estou dentro, por exemplo, aqui ó, de o cd share, vamos entrar aqui no outro diretório, gnome. Eu estou 3 níveis de diretórios acima da raiz, né? Raiz que é o diretório inicial do Linux. Eu posso subir ó, um nível, eu pulo de Gnome para Share, 2 níveis e assim sucessivamente. Eu pulo de Share para USR, tá? É uma forma de fazer. Eu prefiro e acho mais rápido, ao invés de eu ficar analisando ali em quantos diretórios são para colocar a quantidade de ponto, eu faço assim, ó, cd ponto ponto, cd ponto ponto, eu acho mais rápido, tá? Mas aí cada um faz da melhor forma. Outra forma um atalho é você colocar cd espaço till,
quando você coloca CD tio, que o meu teclado aqui não está habilitando, vamos ver aqui, ó, CD tio, meu tio não está configurado aqui no teclado. Ele faz, você colocando CD tio, deixa eu ver uma coisa aqui, meu acento não está funcionando, que ruim. Eu vou até, eu vou configurar o meu teclado, mas para a gente não perder muito tempo, vou colar aqui, opa. Deixa eu ver na área de transferência aqui. O tio, meu teclado está desconfigurado. Deixa eu resolver isso aqui primeiro. Então, CD espaço, eu colocar tio e der Enter, ele vai direto para o diretório. Ele tá entrando no tio, não tá mostrando ali, ó. Mas ele tá acessando. Deve ser probleminha nesse terminal aqui. Deixa eu abrir um outro terminal aqui, console. Ah lá, CD espaço tio, tá vendo? Ó, tá? Quando eu digito CD espaço tio, ele vai direto para o diretório do meu usuário, que é o home Prof. Juliano Ramos, nesse caso aqui. Então, onde você tiver, se colocar CD espaço tio, ele vai para o diretório do seu usuário, tá? Vamos seguir aqui. Bom, beleza. Também eu posso listar um diretório sem que eu precise entrar nele. Por exemplo, eu não preciso lá em cd/etc para listar para ver o que tem dentro dele. Aonde eu estiver na navegação, digamos que eu estou lá dentro de home, eu posso simplesmente fazer um ls/etc ou um ls da forma que eu quiser, -la/etc, tá? Ele vai listar aquele diretório sem que eu precise ir até esse diretório. A gente também viu que através do comando "-a", a gente vê os arquivos ocultos, que arquivos ocultos no Linux são esses que começam com ponto. Então, ls eu não vejo, ls-a eu visualizo, ls-a é la, né, lista longa, e arquivos ocultos. Mas olha que o tamanho dos discos, ele não ficou visualmente fácil de eu enxergar. Então, coloco A e o H, porque agora ele coloca em kbytes, gigabytes, fica mais fácil de eu enxergar assim. Muito bem, pessoal. Uma outra forma é a gente usar o que nós chamamos de caracteres coringas. Eles facilitam bastante. Por exemplo, eu vou para o diretório aqui tmp, né, que é o diretório temporário. Dentro do tmp, eu vou criar alguns arquivos vazio. O comando touch, ele permite que eu crie um arquivo vazio. Por exemplo, aula1.txt. Então, ele vai criar esse arquivo aula1.txt. Se a gente visualizar com cat, não tem nada dentro dele. É um arquivo de texto vazio. Então, eu vou fazer o seguinte. Touch aula... eu vou colocar aqui entre chaves 1, 2, 3, 4, 5 ponto txt. Como pode ver, eu usei um caractere coringa aqui, que foi uma expressão, na verdade, uma expressão, né? E aí eu criei aula, ele criou o aula 1, 2, 3, 4, 5, 5 arquivos. Bom, uma forma de eu listar esses arquivos, eu posso fazer um ls-l aula e colocar aqui, eu quero 1 e o 2, ó. Opa, ls-l eu posso fazer dessa forma que eu fiz, mas eu preciso colocar o asterisco para tudo que vem depois de aula 1 e 2, né, ele mostrar. Então, ele mostrou aula 1 e 2.txt. Se eu quisesse todas, né, eu poderia colocar um range aqui, da 1 até 5, né, que eu tinha criado. E aí ele vai mostrar aula 1, 2, 3, né? Não mostrou as outras coisas da saída do LS, tinha uns diretórios aqui. Ele mostrou apenas da aula 1. Então, a gente colocou aqui uma forma de selecionar isso, né? Uma expressão. E aqui a gente colocou um caractere coringa. O asterisco representa tudo, né?
Então, eu poderia fazer também assim, a ls aula asterisco. Então, ele ia me mostrar somente tudo que vem depois de aula, que seria o 3.txt, então mostrou todos esses arquivos para mim, né? Isso é importante, por exemplo, se eu der um ls lá em barra etc, vamos ver alguma coisa, qualquer coisa que estiver na frente, mas que termine com .conf. Então ele encontrou vários arquivos que terminam com .conf. Então eu consegui selecionar esses arquivos, né? dduser.conf, resolve.conf, né? Tudo que terminou com .conf. Então eu usei um caractere coringa para essa expressão. Outro ponto para a gente considerar aqui é o comando cópia, né? O comando cp. O comando cp é para gerar uma cópia de um arquivo. Então, por exemplo, cópia, eu vou pegar esse aula1.txt e vou copiar para o meu diretório, home Juliano. Então, copiei aula 1, eu tirei uma cópia, ele tem lá em home Juliano agora, aula1.txt, e também dentro do meu diretório tmp, nós temos o aula 1. Então, tirei uma cópia. Uma forma interessante, se eu fizer aula, vamos copiar todas os aulas, né? Só que eu vou colocar o "-v" para ver o que está acontecendo. Então, tudo que é aula, eu vou copiar para o diretório home prof. Juliano, Juliano, né? Então, a opção "-v" é o modo verbose para ver o que está acontecendo. Então, ele fez, ó, aula 1 veio daqui para cá, aula 2 veio daqui para cá, 3, 4 e 5, né? Então, o "-v" é para ver o que está acontecendo. É o modo verbose. E o "-i" seria, ó, ele é interessante, por quê? Porque ele percebe que lá já tem, então ele vai sempre perguntar se você quer sobrescrever. Então você pode dar yes para sobrescrever ou n para não, né? Então vamos dar yes aqui, sobrescrevemos os arquivos. Se eu não colocasse o "-i", ele ia copiar direto. Então ele vai ver, vai sobrescrever sem me perguntar. Por isso a opção "-i" ela é segura. A gente pegar o hábito de sempre usar na cópia a opção "-i", porque se tiver lá um arquivo igual, a gente vai saber e não corre risco de sobrescrever. Bom, o CP, dessa forma, ele só copia arquivos. Para que eu copie um diretório, por exemplo, para criar um diretório a gente usa o comando mkdir. Eu vou criar aqui mkdir, vamos colocar aqui admin. Criamos esse diretório admin, tá até com uma corzinha diferente. Lembrando que a gente pode rodar o comando ls, não seria necessário aqui, ls-l, e o admin, ele tem uma diferença para os arquivos. Enquanto os arquivos iniciam com traço, significa que é um arquivo, né? E as permissões que a gente citou um pouco na aula passada, agora vai ver que começa com D, admin, que significa que é um diretório. Lembrando que diretório, eles têm a permissão de execução, porque diretório é como se fosse um arquivo executável, onde você entra dentro desse arquivo executável, né? Bom, beleza. Então, para copiar esse diretório, eu tenho que usar, se eu colocar só copy admin barra home Juliano, não vai copiar. Ele fala que faltou a opção "-r". A opção "-r" significa que é recursivo, ou seja, vai copiar diretórios, você obrigatoriamente tem que colocar o "-r". Então vamos colocar copy "-r", copiamos esse diretório lá para home Juliano. Então tá lá o nosso diretório. Beleza. Uma outra forma é nós movermos. Aí eu arranco daqui e levo para lá. Que aí é o comando MV. O MV não precisa do "-r". MV move arquivos e diretórios. Simplesmente colocando MV e o caminho que você quer mover. Então ele não vai estar mais aqui, mas agora ele está aqui e sobrescreveu lá, aliás, aquele admin. Bom, beleza, entendemos um pouco sobre cópia de arquivos, né? Isso é bem importante. Um outro comando legal que interessante a gente saber é o alias que cria apelidos de comando. Vocês viram que toda hora eu estou entrando aqui no TMP. Não seria legal se tivesse um comando que já fosse direto para o TMP? Então você pode criar esses arquivos fazendo um alias. Por exemplo, eu vou fazer um alias, vamos colocar aqui lt, onde o comando lt não existe, né? É um comando que não existe. Eu vou criar esse comando, que é um apelido. lt, eu vou colocar que vai ser igual a...
Deixa eu abrir meu outro terminal aqui, que esse terminal aqui ele não está mostrando os acentos como deveria. Deixa eu abrir aqui o console. Então, eu vou criar um apelido. Aliás, LT igual recebe ali, ó, coloca esse acento, né? O comando que nós vamos digitar, que vai ser cd/tmp, tá? E aí, sempre que eu digitar agora LT, ele vai para o diretório, ó, LT cd/tmp. Vamos colocar aqui home, eu tô dentro de home. O meu não foi aqui, peraí. Aliás, vamos de novo, LT igual cd/tmp. Opa. Eu acho que eu tô errando um acento aqui. O acento aqui é simples. É um comando que eu não uso muito. O acento é simples, tá? cd/tmp. Então, a gente pode criar esse apelido. Onde eu digitar LT, ele vai direto para TMP, né? Aqui, ó, eu tô usando um outro shell que é o ZSH, não é o Bash. E você vê, eu criei no Bash esse aliás, ó, mas quando você sai, perde, né? Porque ele só funciona na sessão. Então, aqui, ó, esse acento aqui tá errado. É esse acento aqui, ó. Agora sim. Então, o que que acontece? Quando eu saio da sessão, eu perco essa configuração. Mas digamos que você queira manter o LT, sempre que precisar entrar na temporada e digitar LT. No caso que a gente utiliza Bash aí no nosso Debian, você vai editar esse seguinte arquivo. Você vai editar o arquivo de configuração, que é o nano, né? Você coloca til.bashrc. Lembrando que o til é um atalho para ir para o seu diretório do usuário. Então, na verdade, o que ele está digitando aqui é /home, o seu usuário, no meu caso aqui, prof. Juliano Ramos, .bashrc. E dentro aqui é só você colocar em qualquer lugar aí do espaço da sua configuração. No caso do Debian aqui, é um pouco diferente aí a configuração, né? Deixa eu até confirmar como que tá minha configuração aqui do Debian. 173, deixa eu logar com esse terminal para ver se melhora ali aquela parte. SSH, meu Debian tá como... Meu Debian tá como root, Juliano. Juliano arroba 192, 168, 192, 168, 173. Agora tá aparecendo aqui. O problema era o terminal lá mesmo, tá? Falta de caractere. Bom, tranquilo. Então, loguei aqui, né? Vou até padronizar aqui o console como terminal que eu vou mais utilizar. Deixei ele aqui favoritado. E aí, vamos lá. Bom, então dentro do arquivo, né, do nosso diretório, se a gente dá uma olhadinha no arquivo .bashrc, no caso do Debian, ele tem essa configuração, né? Então, vamos lá, abrir com nano, né? .bashrc. E aqui, é só pegar aqui embaixo, tem alguns exemplos de alias já. Alias, né? Não é alien, não. Ou alias, né? E aí nós vamos colocar aqui, por exemplo, alias lt igual a lá o padrão cd/tmp. Você pode criar comandos grandes, né, para facilitar aí sua vida. Uma vez que você editou esse arquivo, para reler esse arquivo, você digita o comando source.bashrc e aí ele já vai reler esse arquivo. Aí digitou LT, olha lá, já entrou automaticamente no diretório TMP. Bom, para remover arquivos, nós utilizamos
o comando rm. Então, ó, rm aula, você poderia usar o asterisco para remover todas as aulas ali, se eu quisesse, sei lá, remover todas as aulas, né? E quando é diretório, vou colocar aqui, ó, diretório, criei, você usa removendo com rm-r, tá? Diretório. Uma forma de criar estrutura de pastas é usando mkdir-p. Então você pode criar mkdir-p, por exemplo, admin e dentro de admin, secretaria. Dentro de secretaria, Juliano. Então agora ele criou já a estrutura de pasta, ó, cd admin, criou secretaria e criou Juliano. Vamos lembrar que a gente sobe as estruturas de pasta aqui com ponto, ponto, barra. E vamos remover agora. A opção F, meu dedo já vai automático, né? É para forçar a remoção. Mas muito cuidado para você não acabar removendo, como principalmente se você estiver usando aqui como root, né? Que você pode remover tudo. Então você pode remover arquivos importantes do sistema, seu sistema operacional parar de funcionar. Por isso que a gente sempre usa o quê? Nosso curso, máquina virtual. Legal? Então esses são os comandos básicos que a gente precisa saber para navegação. Já para matar essa aula, vamos falar sobre o comando de pesquisa e comandos básicos a início, a priori, de pesquisa de arquivo. Por exemplo, comando find encontra arquivos. Por exemplo, vamos ver se para ele pesquisar dentro do diretório /home, se ele encontra -name alguma coisa relacionada à aula. E ele encontrou, né? Porque tem lá dentro de Juliano, ó, aula 2, aula 3, né? Aula 1, dentro do diretório /home Juliano, tá? Então, o comando você coloca find, o diretório que você quer pesquisar, poderia pesquisar desde o raiz, -name, o nome, né? Nesse caso a gente usa o caractere curinho para encontrar todos. Digamos que eu quero só o aula2.txt, então estou sendo mais específico. Então ele vai procurar vários diretórios, ele não tem permissão de entrar na pesquisa, ele deu permissão negada, mas ele encontrou aqui o aula 2 dentro de /home Juliano. Então vários que ele não tem permissão de pesquisar, ele te retornou ali. Se a gente colocasse aula 1 escrito, por exemplo, lá em /home, -name, aula asterisco, ele não ia encontrar, porque existe diferença em maiúsculas e minúsculas. A não ser que na hora da busca você pesquisasse com a opção -iname. Nesse caso, ele ia ignorar maiúsculas e minúsculas, tá? O I é para ignorar, e encontrar tanto aula 1 escrito em maiúsculo, quanto aula 1 escrito em minúsculo. Então, seria uma ótima opção aí para você. Então, vimos aí uma pesquisa básica de arquivo que vai ser interessante aí. Lá na frente a gente vai aprender a procurar por arquivos, por tamanho de arquivo, vai facilitar bastante a nossa administração de sistema. Com isso, nós finalizamos a parte básica de navegação usando o nosso shell. Tá? Na próxima aula nós damos sequência para começar a falar um pouquinho já sobre instalação de programas aí. Legal? Até a próxima aula. Fiquem com Deus.